Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 15 de agosto de 2020, sábado, a Igreja celebra a memória de São Tarcísio, padroeiro dos acólitos e coroinhas. Tarcísio é contemporâneo de São Lourenço, no período do papado de Sisto II. Diante desse período, também inicia-se uma grande perseguição à comunidade cristã, liderada por Valeriano. Era proibido se proclamar seguidor de Jesus Cristo. Deste modo, muitos irmãos da comunidade foram para a prisão e condenados à morte. Porém, durante o período de encarceramento, Valeriano permitia que fosse levado alguns objetos para os detentos. Oportunidade de oferecer aos irmãos o nosso valioso tesouro, a Santa Eucaristia. Aumentando a demanda e em virtude de muitos cristãos serem presos, começa a se perguntar: quem mais poderia assumir tamanha missão? É diante desta dúvida que Tarcísio, aos 12 anos, se coloca à disposição da Igreja. Porém, num primeiro momento é negado, pois achavam Tarcísio muito novo para uma grande e perigosa missão. Porém, diante da sua sabedoria, Tarcísio coloca que a sua idade seria o grande triunfo, pois ninguém do império iria desconfiar de uma criança, levando a Sagrada Eucaristia. Assim, armazenam a Santa Eucaristia, colocam num pequeno saquinho e dão para Tarcísio, que de maneira imediata coloca sobre o peito e vai em direção ao cárcere. Porém, no meio do caminho, Tarcísio se encontra com alguns amigos. Estes chamam para brincar. Tarcísio segura com grande força a Eucaristia e nega, dizendo que tem uma importante missão. Estes que se deparam com Tarcísio de modo bem aflito, percebem que ele está levando algo muito valioso. E ao descobrirem que Tarcísio era cristão, começam a espancá-lo até a morte. Segundo o martirírio romano, existe um grande mistério. A hóstia na qual Tarcísio levava desapareceu. E não porque tivessem levado ou Tarcísio tivesse comungado antes. Não. A grande leitura que a Igreja faz para nós é que Tarcísio, ao ser martirizado, se une ao sofrimento de Cristo. Assim, a Santa Eucaristia, a presença real do corpo de Cristo, se junta ao seu corpo, que se entrega por amor, se entrega na missão. Que possamos, neste dia, rezar por todos os nossos acólitos, coroinhas, de nossa paróquia São Paulo Apóstolo, mas também de toda a nossa Diocese de Guarulhos, para que através deste grande serviço da liturgia, este grande serviço da organização da comunidade, eles possam testemunhar o seu amor incondicional à Santa Eucaristia e à missão da Igreja. O Santo Evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos do 13 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A amada comunidade, o Santo Evangelho de hoje nos ensina
Se nós nos consideramos verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo, devemos ser para o outro uma ponte de acesso a Jesus, e não um muro de repressão. Estes que impedem os filhos de Deus, os acolhidos e amados, a se encontrarem com o Mestre. Este Mestre que acolhe e ama, impõe as mãos e ora sobre eles. É neste caminho que o Mestre apontará, que é dos pequeninos o reino de Deus. As crianças, o mais puro símbolo da essência do ser humano. Por isso que em outras passagens, Jesus também nos dirá que deveremos nos comportar como crianças para entrar no reino dos céus. Se somos discípulos, é porque um dia também provamos do acolhimento e do amor de Deus, através de Jesus Cristo. E se provamos verdadeiramente, logo devemos ser este grande acesso para que outros também possam se sentir amados e acolhidos. Aquele ou aquela que repreende a criança, o pobre, o menos favorecido a ter uma experiência profunda de Deus, não se comporta verdadeiramente como um seguidor de Jesus, como um observante do seu santo evangelho. Que possamos, em nossas comunidades, ter uma postura dos pequeninos, de ir sem medo ao encontro do Mestre. Que possamos, no nosso caminho de discipulado, ser uma ponte de acesso. Bonito será se cada um de nós sermos, na vida do outro, uma ponte de acesso à misericórdia de Deus, à experiência profunda de Jesus Cristo. Rezemos uns pelos outros. Peçamos a intercessão de São Tarcísio, padroeiro dos acólitos e coroinhas, para que os nossos coroinhas sejam cada vez mais perseverantes em sua missão, de cada vez mais nos auxiliar na grande missão de trazer o Senhor para a comunidade de fé através do grande sacrifício, da grande liturgia. Que eles possam também, a exemplo do Mestre Jesus, crescerem em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. São Tarcísio, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pelos méritos de São Tarcísio, ajudai-nos a consagrar a nossa vida ao próximo, com firmeza, fé e dedicação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, São Paulo Apóstolo, padroeiro de nossa paróquia, e São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas e acólitos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado final de semana e que o Senhor em vossas vidas sempre vos acompanhe. Dia uma criança me parou, olhou-me nos olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E eu perguntei no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu.
que você disse. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Eu perguntei de novo, sorrindo, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar